Pense por um momento, se Deus é soberano, bondoso e todo-poderoso, por que o mal existe no mundo? Será que isso representa uma contradição na própria natureza divina? Ou há algo mais profundo e talvez surpreendente nessa questão? No vídeo de hoje, vamos explorar de forma acadêmica e crítica um dos maiores mistérios da história da humanidade. E garanto a você, o último ponto que vamos abordar é o mais impactante de todos, uma revelação que pode transformar a forma como você entende a relação entre Deus e o mal. Mas antes, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir essas reflexões. Revelações surpreendentes estão por vir, e talvez elas mudem completamente a sua perspectiva sobre o assunto. Quando analisamos a questão do mal e da soberania de Deus, entramos em um terreno que mistura fé, filosofia e a crítica histórica da Bíblia. Muitos acreditam que a existência do mal é uma falha no plano divino. Porém, será que a Bíblia realmente apoia essa visão? Ou será que interpretações tradicionais têm ocultado nuances essenciais para entender essa relação? Vamos começar pela ideia de soberania divina. De acordo com a teologia tradicional, Deus é completamente soberano e possui controle absoluto sobre a criação. O Salmo 103, versículo 19, declara: "O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo." Isso parece claro, mas o que dizer dos eventos que, à primeira vista, contrariam essa soberania? Um exemplo clássico é o livro de Jó, uma narrativa profundamente intrigante. Jó era um homem justo e íntegro, mas, ainda assim, sofreu calamidades devastadoras. Por que Deus permitiu que Satanás o atacasse? No capítulo 1, versículo 12, Deus concede permissão a Satanás para testar Jó, mas com limites claros. Será que isso indica que Deus compartilha o poder com o mal? Ou seria uma demonstração de um propósito maior que escapa à nossa compreensão imediata? Os estudiosos críticos argumentam que o livro de Jó não é apenas uma história sobre sofrimento, mas um texto teológico e filosófico que questiona a própria justiça divina. John Collins, renomado estudioso do Antigo Testamento, sugere que Jó reflete a tensão entre uma visão tradicional de Deus como soberano e uma realidade em que o sofrimento parece arbitrário. Essa tensão desafia as noções simplistas de recompensa e punição divina. Outro aspecto fascinante está no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, vemos que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mais uma vez surge a pergunta: por que Deus permitiria que o próprio Filho fosse exposto ao mal? Aqui, a narrativa aponta para algo crucial. O mal não está fora do controle de Deus, mas é usado de alguma forma para cumprir um propósito maior. A visão histórica crítica, no entanto, vai além das interpretações teológicas. Muitos estudiosos, como Bart Ehrman, destacam que as Escrituras refletem uma evolução na compreensão do mal e da soberania divina. Nos textos mais antigos, como nos relatos da criação em Gênesis capítulos 1 e 2, o mal não é explicado diretamente. Somente no capítulo 3, com a narrativa da queda, o mal entra na história humana como consequência da desobediência. Mas será que essa é toda a história? O texto de Gênesis pode ser interpretado de formas diferentes. Na tradição mesopotâmica, por exemplo, a criação do homem em relatos como o Enuma Elish também apresenta uma relação complexa entre os deuses e o caos, sugerindo que o mal e a ordem coexistem desde o princípio. Essa conexão entre as mitologias antigas e o relato bíblico levanta questões intrigantes sobre como culturas diferentes entenderam a origem do mal e o papel divino na manutenção da ordem. E você, já parou para refletir sobre isso? O mal é um acidente, um teste ou uma ferramenta nas mãos de um Deus soberano?
Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa questão, pois queremos saber como você interpreta essa relação tão complexa e desafiadora. Continue assistindo, porque nos próximos minutos vamos aprofundar ainda mais essa análise. Você verá como conceitos teológicos e históricos se entrelaçam para revelar verdades surpreendentes sobre o papel do mal na soberania divina. Se chegou até aqui, deixe seu comentário dizendo o que mais chamou sua atenção até agora. E não se esqueça, o ponto mais impactante ainda está por vir. Imagine por um instante um universo onde o mal não exista. Será que a ausência de desafios, sofrimento e escolhas complexas tornaria a existência humana mais significativa? Ou será que, paradoxalmente, o mal desempenha um papel essencial na criação de um propósito maior? Retomando a nossa jornada, é crucial lembrar que a soberania de Deus não significa ausência de mistério. Um dos textos mais marcantes para essa discussão é Isaías capítulo 45, versículo 7, onde o próprio Deus declara: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse versículo, muitas vezes negligenciado ou reinterpretado em traduções modernas, apresenta um dilema. Se Deus cria o mal, Ele é, de alguma forma, cúmplice do sofrimento humano. Para entender melhor, precisamos considerar o contexto histórico e cultural da época em que Isaías foi escrito. Durante o período do exílio babilônico, o povo de Israel enfrentava uma crise teológica. A soberania de Deus estava em questão, pois muitos judeus se perguntavam como um Deus poderoso poderia permitir que uma nação estrangeira os derrotasse e os levasse ao cativeiro. Isaías capítulo 45, no entanto, apresenta a visão de que Deus está no controle absoluto, inclusive das forças que parecem opostas a ele. Segundo estudiosos como Walter Brueggemann, essa passagem não justifica o mal, mas o coloca dentro de um plano divino que vai além da compreensão humana imediata. Agora, pense na narrativa de José, descrita em Gênesis, capítulos 37 a 50. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, José sofreu anos de injustiça antes de alcançar uma posição de poder no Egito. Quando finalmente se reconcilia com seus irmãos, ele afirma, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que hoje se vê, que é conservar em vida a um povo numeroso. Essa declaração encapsula uma visão poderosa. Deus pode usar até mesmo o mal para realizar o bem. Mas será que isso resolve a questão? A perspectiva histórica crítica sugere que a ideia de Deus usar o mal para o bem pode ser uma tentativa humana de reconciliar a fé com a realidade do sofrimento. Estudiosos como Richard Elliott Friedman apontam que os textos bíblicos frequentemente refletem uma evolução na forma como os autores entendiam a relação entre Deus e o mal. No Pentateuco, por exemplo, vemos uma transição de uma visão tribal e punitiva de Deus para uma visão mais universal e redentora, especialmente em livros como Isaías e Jeremias. Outro exemplo fascinante é o Novo Testamento, que apresenta Jesus como a encarnação do plano de redenção divina. Em João capítulo 9, versículos 1 a 3, os discípulos perguntam a Jesus sobre um homem que nasceu cego. Quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Aqui vemos uma inversão radical da lógica tradicional de causa e efeito. O sofrimento não é uma punição, mas uma oportunidade para a manifestação de algo maior. A crítica histórica nos ajuda a enxergar que a narrativa bíblica frequentemente desconstrói ideias simplistas sobre o mal e a soberania divina. Bart Ehrman
Argumenta que, em vez de oferecer respostas definitivas, as Escrituras apresentam uma série de perspectivas que refletem a luta humana para compreender a existência do mal em um mundo supostamente governado por um Deus bom. Ao mesmo tempo, as histórias bíblicas não deixam de tocar profundamente nas emoções humanas. Quem nunca se identificou com Jó em seus momentos de desespero? Quem nunca questionou, como Abacuque no capítulo 1, versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Essas perguntas ecoam através dos séculos, mostrando que a busca por respostas transcende o tempo e as culturas. E você, como entende o papel do mal em um mundo criado por Deus? Será que as dificuldades e os sofrimentos que enfrentamos são apenas acidentes ou possuem um significado mais profundo? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça, ainda temos muito a explorar, e as próximas reflexões prometem ser ainda mais reveladoras. Se está gostando deste conteúdo, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Agora, pare por um momento e pense. O que significa confiar em Deus diante do sofrimento? Essa confiança é uma aceitação passiva do destino ou é um ato de coragem que reconhece a soberania divina mesmo quando o mal parece prevalecer? Enquanto exploramos essa questão, percebemos que o mal, muitas vezes, é apresentado nas Escrituras como um catalisador para o crescimento espiritual e a revelação de verdades mais profundas. Mas será que isso é suficiente para justificar sua existência? Um dos textos mais desafiadores nesse sentido é Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A ideia de que todas as coisas, incluindo o mal e o sofrimento, podem ser usadas por Deus para um bem maior, tem sido um alicerce da teologia cristã. No entanto, para muitos isso levanta a questão: Deus realmente precisa do mal para realizar seus propósitos? Essa dúvida não é nova. Desde a antiguidade, filósofos e teólogos debatem o problema do mal, conhecido academicamente como teodiceia. Agostinho de Hipona, por exemplo, argumentava que o mal não é uma entidade em si, mas a ausência do bem, uma corrupção da ordem divina. Já Tomás de Aquino via o mal como parte de uma criação que, embora boa em essência, é limitada e imperfeita. Mas o que a crítica histórica da Bíblia pode acrescentar a esse debate? Primeiro, precisamos reconhecer que os textos bíblicos refletem uma diversidade de perspectivas. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, encontramos uma passagem surpreendente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse texto sugere uma imagem de Deus que sofre com as escolhas humanas, uma visão muito diferente da ideia de um Deus distante e imutável. Estudiosos como James Barr apontam que essa tensão entre a soberania divina e o livre-arbítrio humano é central para entender a narrativa bíblica. Outro exemplo fascinante é a história do Êxodo. No capítulo 9, versículo 12, lemos que o Senhor endureceu o coração de Faraó, impedindo-o de libertar os israelitas. Aqui a questão é direta. Se Deus endureceu o coração de Faraó, ele é responsável pelo sofrimento prolongado do povo hebreu? Ou será que esse endurecimento revela algo mais profundo sobre a interação entre o divino e o humano? A análise histórica crítica sugere que esses textos não devem ser lidos como descrições literais dos eventos, mas como reflexões teológicas sobre o poder de Deus e sua relação com o mal. Walter Eichrodt, um dos principais teólogos do Antigo Testamento, argumenta que a soberania de Deus nos textos bíblicos não é apenas sobre controle absoluto, mas sobre uma interação dinâmica com a criação, onde o mal é permitido,
mas nunca escapa da esfera do propósito divino. Além disso, devemos considerar o papel do livre-arbítrio. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus declara: os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Essa ênfase na escolha humana aponta para uma tensão inerente. O mal existe porque Deus permite a liberdade, mas essa liberdade é essencial para que o amor e a obediência sejam autênticos. No entanto, essa explicação não resolve completamente o mistério. Como reconciliar a liberdade humana com a soberania divina? Será que o mal é realmente necessário para que a liberdade exista? E, finalmente, o sofrimento de Jesus na cruz, descrito nos evangelhos, lança uma luz única sobre essa questão. Em Mateus, capítulo 27, versículo 46, Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, vemos o próprio Filho de Deus enfrentando o aparente silêncio divino diante do mal. Esse momento não é apenas uma expressão de angústia, mas uma revelação profunda de como Deus entra no sofrimento humano para redimi-lo de dentro. Essa mensagem ressoa profundamente, especialmente para aqueles que enfrentam sofrimento pessoal. O mal não é ignorado ou minimizado na Bíblia. Ele é enfrentado diretamente, com a promessa de que em Cristo ele será finalmente vencido. Agora eu pergunto a você, como essa visão muda sua percepção sobre o mal e a soberania de Deus? Você acha que o mal tem um propósito ou é apenas uma realidade trágica do mundo? Escreva nos comentários o que você pensa, porque queremos saber como você interpreta esse mistério. E lembre-se, estamos nos aproximando do ponto mais profundo e transformador desta análise. Continue assistindo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você entende toda a relação entre Deus, o mal e o propósito final da criação. Chegamos ao momento em que as perguntas se tornam mais profundas e as respostas talvez mais complexas. Pense comigo, se Deus é soberano e o mal existe, isso significa que Ele o permite com um propósito? Ou será que o mal é um mistério que escapa até mesmo à lógica humana mais apurada? No livro de Jó, vemos um exemplo impressionante desse paradoxo. Jó, um homem descrito como justo, perde tudo: sua família, sua saúde e seus bens. Ele clama por respostas, mas quando Deus finalmente fala, a resposta é, em essência, uma série de perguntas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Jó, capítulo 38, versículo 4. Para muitos, essa resposta pode parecer evasiva. No entanto, estudiosos como Gustavo Gutierrez apontam que o objetivo aqui não é resolver o problema do mal, mas levar Jó, e por extensão, o leitor, a uma compreensão mais profunda da grandiosidade de Deus. Mas será que isso é suficiente? Será que a ideia de que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, Isaías capítulo 55, versículo 9, realmente oferece conforto àqueles que sofrem? A crítica histórica da Bíblia sugere que os autores desses textos estavam lidando com suas próprias crises existenciais, tentando encontrar significado em meio à dor. Isso é evidente em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que essas passagens nos mostram é que a Bíblia não ignora a realidade do mal, mas o aborda com honestidade. Ela não oferece respostas fáceis, mas convida à reflexão. E talvez seja exatamente isso que a torna tão relevante. Ela reconhece que o mal é uma realidade, mas se recusa a permitir que ele tenha a palavra final. No Novo Testamento, essa ideia atinge seu clímax na figura de Jesus Cristo. Sua morte na cruz é, em muitos sentidos, a maior contradição da história.
O justo sofrendo pelos injustos. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, escreve: Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aqui, Paulo nos lembra que o aparente absurdo do mal e do sofrimento pode ser o próprio palco onde Deus manifesta sua sabedoria e poder. E então há a ressurreição. Este evento, central para a fé cristã, transforma o maior ato de maldade, a crucificação, no maior ato de redenção. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo escreve: Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa visão não apenas desafia nossa compreensão do mal, mas também oferece esperança. Mas, novamente, a crítica histórica da Bíblia nos convida a olhar além das interpretações tradicionais. Para estudiosos como John Dominic Crossan, a ressurreição não é apenas um evento histórico, mas uma declaração teológica. Ela proclama que, mesmo diante do pior que o mal pode oferecer, Deus ainda é soberano. Agora, voltando à pergunta inicial, existe contradição entre o mal e a soberania de Deus? A resposta pode não ser um simples sim ou não. O que sabemos é que a Bíblia apresenta um Deus que não é indiferente ao sofrimento, mas que age para redimi-lo. E isso nos traz a um ponto crucial. Qual é o papel do ser humano nesse processo? Se Deus é soberano, mas permite o mal, será que somos chamados a ser agentes de transformação, trabalhando para minimizar o impacto do mal no mundo? A parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, sugere que sim. Somos chamados a agir com compaixão, mesmo quando o mundo parece estar contra nós. E você, o que pensa sobre isso? Será que o mal tem um propósito maior, ou ele é simplesmente uma consequência inevitável da liberdade humana? Escreva sua opinião nos comentários, porque queremos ouvir sua voz nessa reflexão. Se você assistiu até aqui, lembre-se de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também busca respostas para essas questões profundas. Por fim, quero deixar uma mensagem de esperança. O mal pode ser uma realidade, mas ele não define a última palavra. Como vemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Obrigado por acompanhar essa jornada até o fim. Se este tema despertou algo em você, não deixe de conferir outros vídeos do canal, onde exploramos mais mistérios e verdades da análise histórica crítica da Bíblia. Até a próxima.